a fé que move o céu e abala a terra. Vamos falar juntos? A fé que move o céu e abala a terra. Marcos 11, de 20 a 24. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Amém? Versículo-chave, versículo 24. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Irmãos, não é um conto de fadas. Não é uma mensagem qualquer. Nós estamos falando simplesmente da palavra de Deus. Imagine uma vida onde o céu responde, o impossível se torna possível e as muralhas caem diante de uma única atitude: fé. Fé, irmãos. Nada mais do que isso. Fé. Jesus acabara de amaldiçoar uma figueira que não dava frutos. Cadê aquele Deus que muitas igrejas hoje pregam, de Deus do amor e amor e amor, aceita eu do jeito que eu sou, do jeito que eu estou e está tudo bem? Esse Deus não existe na Bíblia, não. Vou repetir, Jesus acabou de o quê? Amaldiçoar uma figueira que não dava frutos. E no dia seguinte ela estava completamente seca. E os discípulos ficaram impressionados, mas Jesus usa essa cena como uma poderosa lição de fé verdadeira. Ele não está ensinando sobre uma figueira qualquer, mas ele está falando sobre a autoridade da fé em Deus. E ele vira para os discípulos e diz, versículo 22, o que ele diz? Tenham fé em Deus. Tenham fé em Deus. Nós não vivemos pelas circunstâncias da vida. Nós não podemos nos permitir nos deleitarmos dentro das nossas próprias convicções. Não é fé. Fé sem sentimentos, fé em resultados, fé em pessoas, mas é a fidelidade no caráter de Deus. Na fidelidade de Deus. O item 2. Fé não é emoção, é convicção. Vamos falar juntos? Fé não é emoção, é convicção. Quantas pessoas aceitaram Jesus, declararam Jesus como seu Senhor e Salvador, até fizeram classe de integração, até foram para o batismo, mas depois tudo aquilo acaba. O romance acaba, a emoção acaba, esgota, porque a emoção, meus irmãos, ela é temporária. A emoção é temporária. Olha o que ele diz no versículo 24: creiam que já o receberam. Isso é radical. Jesus está dizendo que a fé é agir como quem já recebeu. Irmãos, Deus vai nos dar um lugar maior, melhor, iluminado, que nós vamos ganhar um bairro inteiro, uma cidade inteira. As pessoas vão ouvir falar de Jesus. Nós vamos ser uma agência do reino que vai resplandecer a luz que brilha eternamente, a luz de Jesus Cristo, o único e suficiente Senhor das nossas vidas. Nós temos que já acreditar nisso. Porque se a gente olhar para a nossa realidade, se a gente olhar para o que nós somos, nós não vamos sair do lugar. É pela fé, é somente pela fé. Fé é viver como quem já tem a resposta, mesmo quando tudo está dizendo não. E quando tudo está dizendo não, é aí que eu estou embalando, irmãos. Estou nadando contra a maré, estou nadando contra... E Deus está dando força, porque sozinho eu não vou conseguir. Quantas vezes nós oramos, mas não cremos? Olha o que diz Tiago 1, 6 e 7. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado e agitado pelo vento. Não pense tal pessoa que vai receber coisa alguma do Senhor. Não adianta caminhar com dúvida. Essas caminhadinhas religiosas, né, que tem uma aparência de ser um cristão e tudo mais, nem está nos enganando mais, irmãos. Nem nos engana mais. Vamos ser honestos? Uma igreja bíblica,
uma igreja onde Cristo é o centro, a Bíblia é a base, o Senhor é o cabeça, nós espiritualmente vamos detectar aqueles que estão fracos na fé. E nós vamos exortar, nós vamos lutar com eles, nós vamos lutar junto com eles, mas não podemos fazer nada por eles. Ninguém vai poder fazer nada por você, ninguém pode fazer nada por mim. Nós podemos fazer juntos, porque a salvação é individual. Nós não podemos esquecer disso. Muitas pessoas oram sem crer de fato que Deus pode agir. Muitas pessoas. A Bíblia é clara, a oração sem fé não move o céu. A oração sem fé não move o céu. Por quê? A fé, ela é o motor da oração eficaz. É a fé. Ainda que todo mundo duvide, tenha fé. Oramos com palavras, mas o coração está cheio de dúvidas? Deus não vai receber sua oração. Você pode ficar 15 horas supondo que está orando. Você pode enganar você mesmo. Mas a Deus, nós não enganamos. Olha só o que diz Mateus 15:8. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sabe o que essas pessoas vão ouvir de Deus? Nunca te conheci. Afaste-se de mim. Não te conheço. Mas eu fiquei na igreja, eu fundei uma igreja, eu participei 30 anos, 50 anos, 70, eu nasci na igreja, eu fui consagrado a Deus no altar do Senhor. Não sei quem é você. Não te conheço. Eu desconheço. Quem é você? E Deus não tem amnésia como seres humanos. Ele tem convicção. Não te conheço. Seu nome não vai estar no livro da vida. Porque você não teve fé. Você até caminhou. Fez grandes coisas. Deus vai te usar do mesmo jeito. Vai ser bênção. Porque quando Deus manda, até o diabo obedece. E tem uma ilustração que diz que certa vez uma mulher muito pobre estava precisando de uma cesta básica e ela estava dependendo daquilo e tudo mais, e ela falando numa rádio que tinha passado dificuldades e aquela dificuldade estava terrível, e o diabo ouviu. Porque o diabo ouve as nossas falas, mas ele não sabe a intenção dos nossos corações e com a oração. E daqui a pouco, chega lá, na porta, entregar uma mega de uma cesta básica. E aí apareceu o maligno lá e falou assim, você sabe quem está te entregando essa cesta? Não é Deus não, sou eu, o diabo. Ela falou assim, olha, quando Deus manda, Ele sabe a necessidade dos seus filhos, das suas filhas, até você obedece. Ele te usa, porque você não é nada na frente dele. Ele respondeu às minhas necessidades, a minha oração. Não foi o diabo que supriu a necessidade daquela serva do Senhor. Se ela é uma serva do Senhor, o diabo não vai fazer nada, ele vai obedecer, vai fazer as coisas conspirarem a favor, porque o diabo não é nada sobre Deus. Fé genuína é quando a minha oração e a minha expectativa estão caminhando junto. Eu já vejo realizar, eu já vejo isso acontecer. Jesus fala isso diretamente sobre os fariseus, que tinham aparência de piedade, palavras religiosas, mas o coração desconectado da verdade. Desconectado da fé, e uma oração sem sinceridade é uma fé vazia. Vamos falar junto? Oração sem sinceridade é fé vazia. É oca. É oca. Não serve para nada. Fé genuína é quando a minha oração e a minha expectativa caminham juntos. Marcos 11:24. Eu lhes digo que tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim se sucederá. Este é o modelo de Jesus que Ele nos dá. Não basta orar, é preciso crer durante a oração. É preciso crer. É preciso crer. Situações pequenas, irmãos, bobas, insignificantes, mas importantes. Teve um dia desse que estava vindo eu e minha família para cá, nós entramos para pegar uma expresso, e de repente a expresso totalmente parado, quase que no shopping internacional. Totalmente parado. Eu falei assim, Deus, só o Senhor para abrir esse mar de carros, que vai ter carro assim, não sei onde. E aí, acreditem, irmãos, eu vi de longe, já comecei a orar, falei, Deus, só o Senhor. Eu olhei para o relógio, eu falei, não vou falar que não vai dar tempo, porque o diabo ele é sujo. Quantas vezes não está eu e a Denise no carro com os meninos, ela fala assim, nossa, o trânsito está bom. Quando terminou de falar está bom, top de carro. É carro até por cima, gente. Vem carro voando assim. Ó. É carro que não acaba mais. Eu falei, Denise, não fala
isso daí você tem que pensar, nossa, que bom que está bom o trânsito, não sei o quê. Mas se você fala, parece que o inimigo quer tentar a nossa paciência ali. Veja, se vocês pedirem crendo, isso vai assim suceder. Este é o modelo, não basta orar. Quem ora com fé já vive como quem recebeu. Vamos falar juntos? Quem ora com fé já vive como quem recebeu. O que é emoção? Porque assim, irmãos, tem a questão da emoção e também tem a questão da convicção. A emoção, ela é uma reação momentânea, instável, influenciada pelas circunstâncias. Alguns exemplos: alegria, tristeza, medo, raiva, empolgação. Tudo isso é emoção. Emoções mudam com o tempo e com o ambiente. E a gente vai sentindo aquele momento de alegria, tristeza, medo, raiva e empolgação de acordo com as pessoas que estão perto de nós. Isso é emoção. Você pode estar empolgado num culto, sentir que vai confiar em Deus com tudo, mas na segunda-feira, amanhã, diante do primeiro problema, você vai sentir medo e vai querer desistir. Isso é emoção. E é o que mais acontece. A gente sai do culto maravilhado, feliz, anestesiado, contagiado, né? Não contaminado, certo? Contagiado. Vamos contaminar? Não, nós vamos contagiar muitas pessoas, mas no primeiro problema, e agora? O que vai ser de mim? Ai, meus irmãos, me ajudem. Gente, olha o que diz a convicção. É uma certeza interna, firme, enraizada, que não depende do que estamos sentindo. Pelo contrário, o sentimento está falando, não vai dar certo, vai dar tudo errado, mas a convicção é fruto de um entendimento profundo e uma escolha firme, com fé. Convicção permanece mesmo quando os sentimentos dizem o contrário. O sentimento está falando, agora a casa caiu, acabou. Mas a convicção e a fé vai dizer, não, é agora que entra Deus. Nós vamos, irmãos, até onde a gente consegue dar conta. Onde a gente consegue dar conta, onde, de repente, a esposa precisou de algo e o marido foi lá e surpreendeu, aquilo ali ele faria. Que bom que ele fez. Ganhou um crédito, patente elevou, está tudo certo, é a mulher vice-versa, está tudo bem. Mas quando a mulher ou o homem quer algo que só Deus pode fazer, é aí que vem a convicção. Olha, está faltando isso aqui, mas Deus está no controle, Ele vai suprir. Às vezes vão abrir portas para te tirar de um propósito seu com Deus, mas Deus está nesse propósito, Deus está nisso, Ele vai fazer. O que Ele quer testar é se você está convicto do seu propósito com Ele. Você fez um propósito com Deus? Ele está nisso, é para a glória dEle. Se você conseguir agora uma promoção e ganhar 3 vezes mais do que você ganha, poder dizimar, poder ofertar, poder transbordar com generosidade, fazer tudo infinitamente mais. A glória é de quem? É sua? Porque os seus méritos? A obra é sua? Não. De quem que é a glória? De Deus. Entende o que eu estou dizendo? O seu coração está nisso. Nossa, fulano, olha o que você fez aqui. Olha que coisa mais linda. Sabe quando você vai perceber que a pessoa é espiritual? Você vai perceber. Quando ao invés de ela falar assim, obrigado. Ela fala assim, glória a Deus, pastor. Tudo para a glória. Gente, eu fico tão feliz quando eu valorizo o trabalho que os irmãos fazem. Eu mando uma mensagenzinha ali no privado e tal. A primeira coisa que as pessoas escrevem assim, é para a glória de Deus. Aí eu agradeço a Deus duplamente. Porque eu estou vendo que a igreja está trilhando para esse caminho espiritual. Não entra uma vaidade. A vaidade é emoção, mas a convicção mostra que tudo é para a glória de Deus. Você pode estar enfrentando uma enfermidade, as emoções vão dizer que você não vai suportar, mas a convicção vai responder, eu sei em quem eu tenho crido. Pelas suas feridas eu fui curado, em nome de Jesus. 2 Timóteo 1,12, Isaías 53,5. Mesmo com medo, você continua orando, adorando e confiando, porque a sua fé não está nas emoções, mas está na fidelidade de Deus. Na fidelidade plena de Deus. Item 3. Quando falta fé, o céu não se move. Vamos falar junto? Quando falta fé, o céu não se move. O povo no deserto. Gente, 40 anos no deserto. Gente, vocês têm ideia. 40 anos caminhando com o próprio Deus. Hebreus 3,19, vemos, pois, que não puderam entrar na terra prometida por causa de quê? Da incredulidade. Eles viram o mar se abrir, eles viram o maná cair, mas assim ainda continuaram duvidando. O resultado, estagnação, morte no deserto, promessa perdida.
Tudo que a gente quer. Abundância, vida e promessa cumprida. Mas não, o povo aqui, porque duvidou, irmãos, é mais fácil um de nós começarmos a desanimar os outros e todo mundo se contaminar de verdade, do que a gente multiplicar as bênçãos, sabia? Por isso que eu exorto a igreja, algum irmãozinho, irmãzinha, continua insistindo em ser pesado na fala, sabe, uma arrogância, uma resistência a mudar, não quer compreender o momento da igreja, exorte-o em amor, em espírito e em verdade, e o próprio Deus vai, não quer mudar? Não somos nós que vamos tirar. Você não vai se enquadrar. Deus repele matéria estranha no seu corpo. A menina dos olhos de Deus é a igreja do Senhor. Nós não podemos ter pessoas que não se submetem à palavra, que não se submetem a uma orientação pastoral, que não amam e que não respeitam os seus irmãos. Deus vai cuidar disso. Então você e eu vigiemos para que ele não faça o quê? O peteleco e nos tire daqui. Porque a pessoa que estiver aqui que não mudar, se for para outro lugar, não vai mudar, irmãos. E ainda vai carregar um peso de consciência. Tem que vir e resolver sua pendência no mundo espiritual, como o irmão disse, no mundo espiritual que existe. Se você sai com pendência de uma agência do reino e vai para outro lugar, você não tem paz. Você não vai ser a mesma coisa. Pastor, mas você está desejando eu? Desejando eu? Eu não. Eu estou vivendo minha vida. Eu quero viver para a glória de Deus. Eu não estou aqui para desejar mal para ninguém. Mas eu não abro mão de princípios, irmãos. Princípios eternos eu não negocio. Eu não vou perder tempo para adular pessoas e fazer o nosso Deus sair daqui triste. Então que ele tire quem não quer se submeter. Então, quando não tem fé, o céu não se move. Outro exemplo é Tomé. Clássico Tomé. Se eu não vir as marcas dos pregos na mão dele, eu não crerei. Coitado. Sua incredulidade o afastou da alegria da ressurreição. Tomé perdeu, irmãos. Perdeu. Ele foi confrontado por Jesus. Resultado, perdeu a primeira visita do Cristo ressurreto. Falta de fé. Terceiro exemplo, Jesus em Nazaré. Olha só, Mateus 13:58. E não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade dele. Gente, falta de fé nos impede de vermos a glória de Deus. O pecado de um afeta o corpo. Basta você ter uma dor de ouvido. Não afeta o corpo? Pelo amor de Deus. Enxaqueca, dor de cabeça. Não afeta o corpo? Afeta. Bate o dedinho, que a gente não dá nada pro dedinho. Vai lá e bate na quina de qualquer lugar para você ver se o corpo, até a boca fala. Não é verdade? Por quê? Afeta. A incredulidade limita o agir de Jesus, não porque ele não pode fazer. É porque ele vai tratar essas pessoas, se elas se permitirem, ou ele vai remanejar essas pessoas para que a igreja do Senhor seja plenamente santa e relevante. Nós sabemos que no meio da igreja pode haver pessoas que são trigo, que são os filhos de Deus, e tem pessoas que vão ser joio, que não são do reino de Deus. Nós não temos controle, irmãos. Eu não enxergo, Deus sabe quem são. E eu peço misericórdia para que eu seja trigo, para que ele continue sendo exaltado. É como uma antena desligada para captar o sinal do céu. A fé é o Wi-Fi. Olha, o Wi-Fi, hein? Olha, o Wi-Fi. O Wi-Fi é a fé para nós nos conectarmos com o céu. E sem ela vai ter ruído, bloqueio e silêncio espiritual. É isso. Então, nós precisamos compreender isso. Quarto ponto. Quando há fé, o céu se abre e a terra se abala. Vamos falar junto? Quando há fé, o céu se abre e a terra se abala. A mulher com fluxo de sangue. A mulher com fluxo de sangue. Exato. Marcos 5,34. Filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Ela rompeu a multidão, desafiou a cultura, tocou em Jesus. A mulher não podia fazer muitas coisas como hoje em dia, não. Resultado, cura imediata. Ficou anos com fluxo de sangue, doente, anos.
uma vida inteira. Mas quando tocou em Jesus, veio a cura imediata, a restauração emocional e identidade reafirmada. Só tudo isso. Outro exemplo é o centurião. Mateus 8:10. Em verdade lhes digo que em ninguém encontrei fé como essa. Gente, ele não encontrou fé com quem estava com ele, mas encontrou fé com quem não andava com ele. Como que pode isso? Pode. Pode, sabe por quê? A oportunidade está para todos. Está para todos, irmãos. Mas nem todos herdarão o reino dos céus. Nem todos herdarão. O centurião acreditou que Jesus podia curar apenas com uma palavra. Resultado, milagre à distância. Jesus se maravilhou com a fé daquele homem. Ele acreditou, falou, se o Senhor só der uma palavra, a cura vai acontecer. E Jesus viu a fé nesse rapaz. Outro exemplo, Daniel na cova dos leões. Sem sofrer nenhum dano, porque confiou em Deus. Daniel lá na cova, Daniel 6:23, mostrou, ele não orou pelo livramento. Olha, irmão, vamos aprender com isso aqui, ó, presta atenção. Ó, Daniel não orou por livramento. Ele orava por comunhão com Deus. Resultado, Deus fechou a boca dos leões e um decreto real honrou o nome de Deus. Quantas vezes a gente não ora? Olha, mais uma lição. Deus nos livra disso. Como assim, irmãos? Senhor, esteja comigo também nisso. Senhor, cuida dos detalhes. Nós não vamos recuar, nós vamos avançar. Irmãos, internalizem isso. Nós não podemos mais recuar. Nós podemos até parar um pouco para reorganizar a estratégia e avançar. Mas nós não vamos mais recuar. Amém por isso, irmãos? Nós não vamos recuar. Nós não podemos. Fé é como um botão de emergência que abre o cofre do céu. Quando é ativada, anjos são liberados, portas são destravadas e muitos, mas muitos milagres são liberados. O que só está faltando é a chavinha da fé. E a chave da fé não é um objeto que você vai pegar fisicamente e colocar numa fechadura fisicamente e abrir. A chave da fé, ela está aqui, ó, na tua mente. Ó, vocês estão vendo o que eu estou abrindo? Para a glória de Deus. Vocês estão conseguindo ver? Não? Ai, o povo de pouca fé. Como vocês não estão vendo? Olha, irmãos, está claro. Vocês não estão vendo? Ah, que pena. Eu vou contar para vocês. Eu vejo Deus abrindo e destravando todas as cadeias que está impedindo vocês verem a glória de Deus. Deus está abrindo portas, Deus está abrindo trabalho, Deus está aproximando pessoas, Deus está restaurando vidas. Deus vai nos dar algo infinitamente maior, que quando a gente olhar, nós vamos falar assim, só por Deus. Só por Deus. É isso que eu estou vendo. Eu peço que vocês vejam exatamente as mesmas coisas. Eu quero começar a ler a mente de vocês para os objetivos comuns que nós temos. Cada um tem o seu objetivo individual, pessoal. Mesmo o casal tem o seu objetivo pessoal, mas também tem do casal, tem da família, certo? E Deus vai te dar. O que você só precisa, ó, é colocar a chave aqui na sua mente e abrir. Não é piscar, né? Não é piscar. Mas é você acreditar que Deus vai fazer. E quinto, o impacto prático da fé de hoje. Quando nós cremos, o mundo espiritual se move ao nosso favor. Hebreus 1,14. Os anjos são espíritos ministradores em favor do que hão de herdar a salvação. A ansiedade perde força, a nossa mente é fortalecida e renovada, 2 Timóteo 1,7. Temos como perspectiva Romanos 15,13. Uma mãe que ora pelo filho desviado e continua crendo, com base na promessa de Atos 16:31. O que diz Atos 16:31? Crê no Senhor Jesus e serão salvos tu e os da tua casa. É o versículo que nós temos na nossa porta, irmãos. Um empresário que não vê saída, mas planta com fidelidade, confia e não para de orar. Uma pessoa doente que, mesmo sem ver a cura imediata, se levanta a cada dia dizendo, eu ainda verei a bondade do Senhor nesta terra. Eu ainda verei a bondade do Senhor nesta terra. Salmo 27:13. E finalizo. A fé é ponte entre o natural
e o sobrenatural. Vamos falar juntos? A fé é ponte entre o natural e o sobrenatural. Natural é aquilo que a gente vê. Todo mundo vê, qualquer um vê, mas o sobrenatural não. Jesus nos chama para termos uma fé plena, não para termos uma fé cega, mas uma fé baseada no seu caráter. Ele não mente, ele não falha e tudo que ele promete ele faz. Então está na Bíblia, é uma promessa de Deus, você leu isso aqui na Bíblia, está validando aqui? Descansa no Senhor, continue acreditando e caminhe, porque ele vai cumprir. Hebreus 11:6 diz, sem fé é impossível agradarmos a Deus. E 2 Coríntios 5:7, vivermos por fé e não pelo que vemos. Curve sua fronte, feche seus olhos. Nós vamos orar agora plenamente a Deus. E eu creio, meus irmãos, que se você crer e ouvir o que Deus tem a dizer para você, você vai se maravilhar com as maravilhas deles, porque ele responde com direção, responde com consolo e responde com livramento. Nós precisamos simplesmente crer de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, reconhecendo nossa tendência de duvidar, mas hoje nós decidimos, Deus, crer e crer no Teu poder, crer que a Tua palavra é viva e eficaz e crermos na Tua fidelidade, que a nossa fé mova o céu e abale a terra, que todo espírito de incredulidade caia por terra e ative em nós uma fé firme, ousada e perseverante, para que possamos querer viver por fé e não pelo que vemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Louvado seja Deus por isso. Se eu não permitir Jesus em minha vida, como vou curar-me das minhas feridas? A nossa fé a Ele é quem o aproxima. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Caminho sem luz é caminho de trevas. A nossa essência é do Pai generoso. Palavras erradas que nos machucam, e o silêncio certo é a resposta. A felicidade pode ser passageira, nenhum sofrimento será para sempre. Não percam a esperança nos planos de Deus. Ele nos conhece e não nos deixará. Deus, em nome de Jesus, eu consagro esta igreja, os nossos convidados, as famílias, Deus, que estão aqui presentes, para que possam experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade sobre a vida de cada um deles. Que por onde colocarmos, meu Deus, a planta dos nossos pés, nós possamos enxergar a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. A felicidade pode ser passageira, nenhum sofrimento será para sempre. Não perca a esperança nos planos de Deus.
conhece e não nos deixará. Amém. Louvado seja Deus. E agora é com vocês.